Não tem imagem aí, diretor? Se eu pedir, você me dá. Pessoal, na transição, nomeou os militares Só a gente vê quem está da e agora eles estão vendo... Pessoal, só um minuto, devagar. Uma declaração inicial, o senhor quer falar primeiro? Eu vou falar, o advogado fala, depois eu falo o que interessa aqui. Atenção, pessoal, aí, ó. Em especial, quem está nos visitando e apoiando, muito obrigado. Mas a situação é extremamente grave. As acusações realmente são terríveis. Pô. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ayrton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato, porque eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Primeiro eu passo a palavra para o doutor Paulo aqui, meu advogado, depois eu prossigo. Pois é. A defesa ela vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos indiciados e manter mesmo assim em sigilo. Essa é uma situação gravíssima que não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Que fique claro. E lembro a todos, questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. É lamentável que hoje as pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Nós temos que buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes, foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022. O pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada. Não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX ou tecer comentário sobre aquilo. Não podia mostrar a amizade do Lula com ditadores da América do Sul todo, e Central também. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens de 16 a 17 anos tirassem o título eleitoral.
E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, são as que têm menos informações, 3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí, nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar disso aí, entre tantas e tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente, como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento, zerando os impostos federais dos combustíveis. Mas a interferência do TSE foi enorme nessa questão. Parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, já se envolve no movimento Avança Brasil. Não, eu não vou responder. Peraí. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Terminou, um minutinho. Eu não vou responder. Ok? Bem, vamos lá. Tivemos também, no corrente ano, a Folha de São Paulo publicou matéria do jornalista Green sobre áudios e mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que estava à frente daquela comissão de combate à desinformação. E esses áudios, vocês tiveram acesso, eu tenho aqui, realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou advogado. É um processo viciado, onde ele é conduzido. E, dado momento, o juiz auxiliar fala, olha, o ministro quer dessa maneira. E o Tagliaferro responde, vamos mudar? Mude. Nós não podemos desagradá-lo. O ministro mesmo, né, o juiz auxiliar fala, em dado momento, ele está de folga agora, não tem sessão lá no Supremo, e está em cima da gente. Ele está ameaçando até vir aqui fazer um relatório. Estão nos áudios. Use a criatividade. Use a sua criatividade. Essa foi a questão que eu tratava da Revista Oeste, para tirar do ar a Revista Oeste. Tivemos, inclusive, um fato dos empresários golpistas. Ou seja, um empresário entrou no inquérito, porque trocando mensagem entre amigos, deu um emoji, um positivo. Porque deu um positivo, ele passou a ser golpista. Qual a intenção disso? Tirar o Luciano Hang de combate. Ele me apoiava abertamente, como cada um pode apoiar quem bem entende, tinha mais de 10 milhões de seguidores, e foi silenciado. E foi um recado para os demais empresários, demais do povo, a não participar da política do meu lado, porque ia ser sancionado de uma forma ou de outra. Páginas e mais páginas derrubadas, como o Gley mesmo disse. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021, no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, e fala, missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poderes
para quebrar o sigilo do Benedito, quem sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá. Eu acho que eu consegui, inclusive, fazer do pesca probatória, como ele fez por lado de cá, fez à vontade, praticou a pesca probatória, e cada vez mais abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse com alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? Assassino? E do lado de lá, foi o quê? O que foi aquele gesto? Um gesto de ódio ou um gesto de amor? Investigaríamos também a sua equipe. O juiz auxiliar, o Tagliaferro, quebrando sigilo, prendendo. Com toda certeza, muita coisa ia aparecer. Mas no final, é o mais importante que eu tenho a falar para vocês aqui. Presidente, mas o senhor acha... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Então aí nós estamos vendo aqui a participação do TSE para um lado de um candidato que foi tirado da cadeia, foi descondenado, porque ele tinha 3 condenações, pela lei da ficha limpa não podia concorrer, e acabou aí sendo presidente. Também é bom falar aqui, estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores. E por que me reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o senhor Fachin se reuniu com embaixadores também e terminou essa conversa com o embaixador dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam ou devem reconhecer o ganhador das eleições. Ele já tinha resposta, ele já sabia quem ia ganhar. Vamos lá. Nós questionamos o TSE. O advogado do partido peticionou o TSE, buscando uma maneira de sanar algumas dúvidas da nossa parte e algumas inconsistências. Nada mais justo o advogado fazer isso aí. Em poucas horas, o senhor ministro-presidente indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alegando litigância de má-fé e atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. Tudo se resume Estado Democrático de Direito. Até o acesso à justiça agora. Próxima ação, recomendo o pessoal, se for mexer aqui em Brasília, né? Contratar um advogado, falar, se tiver alguma multa você paga, não vai ser eu não. Eu não tinha como pagar uma multa de 22 milhões de reais. Nem com o Pix todo que eu recebi. Essa multa é justa? Cadê a nossa OAB? Cadê o papel do advogado? Que está sufocado, que não pode exercer com a devida liberdade a sua profissão. Basta ver aqui, pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, onde os ministros que julgaram e condenaram não ouviram a voz do advogado daquele cliente. Eu nunca vi isso na minha vida. Que estado de exceção é esse? Agora vamos, no meu entender aqui, algo que é muito importante, que é o fecho final. Nós temos a solução para isso tudo. Então, eu questionei, através do partido, a vitória do Lula. 2018, quando eu ganhei eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou o resultado das eleições de 2018? Alguém sabe algum partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. Extremamente importante. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel lá no TSE e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal requerendo a abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito 1361, novembro de 2018, PF. Então o inquérito foi aberto, eu não sabia, fiquei sabendo 3 anos depois, que foi questionada a minha eleição. E o TSE deu uma celeridade
enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, um delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Bem, eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. O ano de 21, o Parlamento, a Câmara dos Deputados Especial, voltou a discutir a PEC do voto impresso. A presidente, ou autora, a Bia Kicis, deputada Bia Kicis aqui do DF. Ali, então, alguém falou desse inquérito, 1361. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos votaram sim, para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara, e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados. E, obviamente, era um documento ostensivo. Até para mim chegou uma cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361, novembro de 2018, PF, aberto de ofício praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí começam os problemas. Por enquanto esse inquérito não estava tendo grande divulgação, mas o ministro Barroso foi lá na Câmara conversar com os líderes partidários. Os líderes no dia seguinte trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como independe isso apenas da comissão, o Arthur Lira avocou para o plenário. A plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mas detalhe, depois da reunião do senhor Fachin com embaixadores, que essa política é privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ao senhor ministro Fachin a comparecer no Alvorada. Convidei ele para comparecer no Alvorada. E ali eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito ostensivo. Bem, no dia seguinte, chega-nos a notícia que o inquérito tinha acabado de ser classificado como confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais podia tomar conhecimento. E até hoje, se alguém falar alguma coisa do teor do inquérito, está em curso aí a um crime. Eu não vou ser esse criminoso de falar para você que está lá dentro. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas interessam. Só 3. Tenho aqui decorado na minha cabeça. Mas não posso falar. Tem de vista ele ser confidencial. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral. Vocês viram há pouco tempo, na Venezuela, o voto impresso, que foi acertado o ano passado, Estados Unidos, Venezuela. E daí o Maduro fez o teste do voto impresso em dezembro do ano passado, onde ele pediu junto à população se podia ou não tomar as medidas cabíveis para ir para a Guiana e tomar a região de Essequibo. E ele faz uma demonstração ali, o Maduro. Olha, aqui são 5 perguntas. Vota sim, 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 sim. Daí tem um papelzinho, tem país que não tem papelzinho, e bota na urna. Bem, tivemos eleições na Venezuela. Voto impresso. Eu acho que não precisamos conversar aqui o que aconteceu na Venezuela. Inclusive, em dado momento, até o Maduro falou para o Lula, né? O Lula não quer reconhecer a Venezuela como o Maduro como legítimo presidente eleito. Ele falou, olha, a sua justiça eleitoral reconheceu a sua vitória,
Porque você não vai reconhecer a minha vitória via minha justiça eleitoral. Bem, o Maduro não apresentou aí, ó, as planilhas, né, os mapas, não apresentou nada e foi na mão grande aí, se intitulou vencedor das eleições. Mas isso não está em jogo aqui, não. A eleição na Venezuela, até o ano passado, era igualzinha do Brasil. Passou a ser, agora, começo desse ano, de papel depois de um acerto com os Estados Unidos que queria comprar petróleo da Venezuela. Bem, agora, o que eu peço a vocês da imprensa? A imprensa, para o meu advogado, é outro assunto. Via LAI, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo a página para vocês descobrir algo que é inacreditável. Para o meu advogado, eu solicito a ele, porque quem decide dá página a ele, que peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 22 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvidas, tá? E nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE, por iniciativa própria da senhora Rosa Weber, que pediu para a Polícia Federal que fosse aberto esse inquérito. É por aí, agora eu peço, estou fazendo pergunta, você está encerrando, vou ficar aberto a perguntas, de vocês pedirem via lá esse inquérito. Presidente, por gentileza, o general Mário Fernandes fala sobre o senhor... Após a denúncia apresentada pela Polícia Federal, eu gostaria primeiro de perguntar para o senhor, a Polícia Federal indica o senhor como o senhor tendo conhecimento de um planejamento para um golpe de Estado no país. O senhor participou de alguma reunião? O senhor foi consultado? Houve o que a Polícia Federal está apontando? Olha só, não é porque o Temer disse hoje. O Temer disse hoje uma obviedade. Golpe de Estado tem que ter a participação de todas as Forças Armadas, senão não é golpe de Estado. Ninguém dá golpe de Estado num domingo, aqui em Brasília, com pessoas que estavam aí com bíblias embaixo do braço e bandeira do Brasil na mão. Nem usando aí estilingue e bolinha de gude, e muito menos batom. Não tinha um comandante para isso aqui. Você pode ver, segundo a PF aí, um novo meio, né, conseguido via Israel, se for buscar imagens apagadas pelo ajudante de ordem. Agora as imagens do Ministério da Justiça não aparecem. Se vocês pegarem bem o que aconteceu, 2018, o próprio ministro da Defesa disse que aquilo não era golpe. Depois Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também disse a mesma coisa. Depois ele voltou atrás, mas disse a mesma coisa. Agora tem uma pessoa de peso também dizendo isso aí. Vamos tirar da cabeça a história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém vier discutir golpe comigo e falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. O general Mário Fernandes diz que o senhor teve conversas com ele. Desse plano ou não? Oi? O senhor tinha conhecimento desse plano? Zero, golpe zero. O general Mário Fernandes diz que ele conversou com o senhor em outras ocasiões no Planalto, inclusive no Alvorada. A palavra dele é muito comum, até a imprensa mesmo, me entrevista e pensar uma coisa completamente distorcida do outro lado. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Vocês lembram daquela dita sessão secreta com os ministros, até que culminou com a queda do então ministro Sérgio Moro, até que o Supremo mandou vazar aquilo, né? Abrir aquilo. Era uma reunião reservada, não era uma reunião, como por exemplo, faz uma comissão da Câmara dos Deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular. Tá? E daí eu entreguei. E dado momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ah, ele é isso, ele é aquilo.
não faço, jamais faria algo fora das 4 linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Presidente, os militares envolvidos no inquérito indicam que o senhor, em determinado momento, teve uma ata que o senhor poderia assinar e que eles estavam pressionando o senhor para que isso fosse assinado até o dia 12, que era o dia da diplomação. O senhor, esse papel foi apresentado ao senhor em algum momento, em alguma conversa? Você tem acesso a esse papel? Não, eu não tenho esse Não, papel. peraí, eu quero saber quem tem. Eu quero saber Nós quem não teve temos acesso. acesso a nenhum Olha só. documento da investigação até que ele hoje. falou Não, de pera, áudio, pera, ele ouviu pera, áudio, o senhor é ouviu áudio. importante aqui. É importante aqui, vê? Nesse áudio General. do juiz, Do juiz Ayrton Vieira. do Ayrton Vieira, do Tagliaferro, tá? E no momento ele fala, vamos carregar num 142. Bem, eu conheço a Constituição. 142 é aquele artigo que está à disposição, né? Segundo a interpretação de alguns juristas, de outros não, à disposição de qualquer um dos poderes quando um dos poderes está exorbitando. Então existe isso lá. E quando se fala em 142, é uma adesão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. E, na verdade, em última análise, pode dizer que o decreto foi assinado pelo Parlamento, que o presidente pediu autorização para o Parlamento. Bem, como essas pessoas, né, que fazem inquéritos têm muita criatividade, falaram, opa, não dá para levar avante essa proposta de sítio. Vamos carregar no artigo 142. Eu não tinha acesso. E outra coisa, quando o presidente encaminha para o Parlamento essa mensagem pedindo autorização para o estado de sítio, ele elenca ali algumas ou dezenas de considerantes. Se o presidente, usando de má fé ou de desinformação, assina e manda para lá, ele está em curso em crime de responsabilidade. Tínhamos um problema no Brasil? Tínhamos um problema. O senhor Uma considerou parte da o estado sociedade- de sítio? Tudo, depois da multa, que eu não podia mais recorrer ao TSE, se eu recorresse, talvez viesse uma multa de 200 milhões de reais. Talvez fosse cassado o registro do próprio partido. Olha, o que nós temos que fazer? Tem alguma maneira? Cavoque a Constituição. Quem está do meu lado. Presidente, 2015 a Dilma convocou. Tá, tudo bem. Então, foi 2017. Ela não chegou. Você tem razão, foi 2015. Ela não chegou a convocar, não. Ela cogitou isso e fez chegar ao conhecimento do. Mas então era ao uma ministro. possibilidade, presidente? Olha só, essa possibilidade? zero, eu não levei para frente. Não convoquei, até prestar defesa, não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. Mas foi uma possibilidade. Não. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição de você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Qual era o problema? Descartou-se. A perda das eleições? Tinha insatisfação no Brasil. Não, eu acabei de mostrar para você 2018. Ok? Quando você tiver 2018 na mão, o inquérito 1361, você vai pensar de maneira O diferente. inquérito 1361 no Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com eleição, presidente. O inquérito 1361, PF, está em São Paulo agora, tá? Foi a pedido da senhora Rosa Weber, presidente do TSE na época. Presidente, o senhor acha que por causa desse tensionamento que o senhor O Lula cancelou os caminhões-pipa. Como é que está lá no Nordeste? O pessoal está passando fome, passando sede? Conta pra gente um pouco. Eu vim de lá agora, não fiquei na praia não, tanto é que não estão me vendo queimado aqui, né? Conversei com gente do povo, mercadinhos, os preços das coisas explodindo, o Bolsa Família não está dando para mais quase nada, tá? O povo está muito preocupado assim, com o preço do arroz, do feijão, do combustível, que
que infelizmente se perde aqui no Brasil. Quem é da economia está acompanhando, realmente estamos lá. Corte da Bolsa Família lá no Nordeste, ô presidente. Estados Unidos é um maior país, a maior economia do mundo, maior forças armadas do mundo, projeta um poder e o Trump tem uma mania de liberdade. Você pode ver o que ele sentiu na pele, enquanto presidente da República ele teve sua conta derrubada no Twitter, dá para imaginar, tá? E, obviamente, ele está assumindo agora. O Elon Musk está com ele, agora é X, tá? E, no meu entender, ele está preocupado com a liberdade no mundo todo. Ele não... Podia até alguém perguntar para ele o que ele achou da eleição no Uruguai ontem. Tá? Então, a preocupação dele é com a liberdade e ele não quer, eu entendo que ele não quer que a América do Sul aqui fique vermelha. O senhor ainda pensa que vai ter Presidente, a questão do vale da anistia, presidente. Como é que tá? A gente teve essa questão que ela... A anistia, eu conversei com o Lira lá atrás, conversei com o Marinho pode falar também, até o Flávio tem conhecimento, o Zuco, tá? Não tínhamos clima para... Podíamos aprovar na comissão, não teria clima para aprovar no plenário da Câmara. Então, via comissão, você pode convidar pessoas a participar. É ideia de parlamentares trazer aqui para a comissão em audiência pública, sabotagem, em audiência pública, por exemplo, aquela senhora de Ji-Paraná, Rondônia, que tem 6 filhos, menores de 10 anos, que o pai está condenado. Está foragido, mas está condenado. Queremos ouvir familiares de quem está exilado no momento na Argentina. Mas diante do inquérito, tá? você foi ameaçado pela da anistia? Não vejo ameaça não, coisa completamente diferente. Olha, a anistia 79, tá? Eu estava no exército, já era primeiro-tenente da ativa, o que foi anistiado é crime de sangue, terrorismo, bombas, gente condenada, viu gente do mundo todo para cá, em especial de Cuba. Então foi feita, gente que virou presidente da República, a própria Dilma Rousseff, foi condenada por várias ações, tá certo? E tudo bem. Presidente, o senhor sempre foi o único...